Bom dia a todos, é um prazer estar aqui virtualmente com vocês na FISWeek 2022. Agradeço o convite e a oportunidade de participar deste painel, debatendo com colegas altamente qualificados, um tema bastante atual e de fundamental importância para a gestão e sustentabilidade do setor de saúde. ATS, Avaliação de Tecnologia em Saúde, Perspectivas e Desafios. Me permitam inicialmente fazer alguns comentários e considerações iniciais para a introdução do tema. Podemos definir a ATS como um processo contínuo e abrangente de avaliação dos impactos clínicos, sociais, econômicos das tecnologias em saúde. Esse processo leva em consideração aspectos como eficácia, segurança, custos e efetividade, com o objetivo principal de auxiliar os gestores de saúde na tomada de decisão quanto à incorporação, alteração ou retirada de uso de tecnologias em sistemas de saúde. Acrescento, com a permissão do Dr. Stefan, parte da definição de ATS da ISPOR. A ATS é uma forma de pesquisa política que examina as consequências de curto e longo prazo da aplicação de uma tecnologia de assistência médica. As incorporações de novas tecnologias atendem às necessidades e possibilidades prescricionais de nós médicos e os anseios legítimos dos beneficiários do sistema de saúde. Porém, elas devem ser feitas de forma racional, científica, segura e sustentável, atendendo às melhores normas internacionais de avaliação de tecnologia em saúde e medicina baseada em evidência. É de conhecimento geral que os sistemas de saúde, sejam públicos ou privados, vêm enfrentando desafios de qualidade, eficiência e sustentabilidade. Vivemos uma conjunção de realidades. Por um lado, um processo de transição epidemiológica, com envelhecimento populacional. De outro, um acelerado processo de inovação tecnológica, que trazem um impacto crescente nos gastos com assistência médica, fazendo com que os gestores de saúde utilizem o processo de avaliação de tecnologia em saúde como uma das diretrizes essenciais para embasar e respaldar políticas para a gestão de recursos, sempre buscando alcançar o melhor valor para o beneficiário individualmente e para a sociedade como um todo. Sem mais delongas, vamos aprender um pouquinho mais sobre o tema. Passo a palavra para o meu colega, Dr. Eduardo Blay. Obrigado. Obrigado, Cássio. Eu gostaria inicialmente de saudar todos os que estão participando do FISWeek e também os meus colegas aqui do painel, o Dr. Cássio, o Dr. Stephen, que são dois grandes especialistas no tema e que com certeza vão fazer grandes reflexões, vão proporcionar aprendizado e a abertura de horizontes nesse tema tão importante que é a avaliação de tecnologias em saúde. A minha apresentação está em PowerPoint, eu vou compartilhar a tela aqui, vocês me digam se está funcionando. Não entrou, Eduardo. Ainda só um instantinho aqui, acho que vai entrar agora. Não entrou, né? Não. Vou tentar aqui.
Agora entrou? Entrou, mas está só na sua janela. Não consegue aparecer na janela toda. Agora sim, melhorou. Ótimo. Então tá ótimo. Aqui é só o meu currículo como gestor médico e atualmente eu trabalho na parte de avaliação de tecnologias em saúde, prestando consultoria para o sistema Abrange, junto ao CoSaúde da Agência Nacional de Saúde. E faço consultoria para operadoras de saúde também. Bom, a gente está falando de tecnologias. Então, a definição básica é o que a gente sabe fazer, seria o que know-how, o conhecimento técnico e científico, isso da parte conceitual, filosófica, teórica. Mas é muito importante o conhecimento aplicado da tecnologia. E a ATS diz respeito exatamente a isso, a como aplicar o conhecimento na avaliação de tecnologias em saúde. Quando a gente pensa em evolução em tecnologia, a gente pensa geralmente em inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, redes neurais, etc. Mas se a gente pensar bem de uma maneira mais ampla, a gente vai ver que nós mesmos nós somos resultado de uma evolução que a gente pode chamar tecnológica, né? E se a gente também pensar na evolução tecnológica, provavelmente, quando o homem saiu da era da pedra, quando desenvolveu as primeiras ferramentas, deixou de usar só o seu corpo, suas mãos como ferramenta e passou a usar esse ferramental como está nessa foto, a mudança foi mais significativa ou mais disruptiva, como se fala hoje em dia, do que, por exemplo, passar de uma cirurgia videolaparoscópica para uma cirurgia robótica, como esse exemplo aqui. Então, a evolução tecnológica é um processo contínuo, na verdade. Acontece que nós chegamos numa era do conhecimento. O guru dos gurus de gestão empresarial, Peter Drucker, felizmente já falecido, que conceitou isso, falou que na era que nós estamos vivendo, não é mais como antigamente, que a herança de pai para filho, para neto, eram propriedades, castelos, ouro, essas coisas. Hoje é o conhecimento. E o conhecimento cada um tem que conquistar, não dá para ser transferido de uma geração para outra. Em tecnologias de saúde, elas são divididas em tipos de tecnologia. As tecnologias duras são aquelas referentes a equipamentos, máquinas, ferramental, materiais, medicamentos, né, OPME, exames. As leveduras diz respeito ao conhecimento estruturado, aos processos de trabalho em saúde, as especialidades médicas, epidemiologia, os protocolos, diretrizes, normas, processos. E as leves diz respeito ao comportamento humano, ao vínculo, à integração, à promoção da autonomia, ações educacionais, acolhimento, etc., mais relacionadas ao vínculo humano de relacionamento. O Dr. Cássio já colocou a definição de ATS, né? E o objetivo de maximizar os benefícios de saúde a serem obtidos com os recursos disponíveis, assegurando o acesso da população a tecnologias efetivas e seguras. E o propósito é contribuir para o processo decisório, tanto na perspectiva pública do SUS, quanto dentro dos serviços privados de saúde, nas operadoras de saúde. E então, o objetivo macro, vamos chamar assim, da ATS, é verificar se uma tecnologia é segura, eficaz
e economicamente atrativa em comparação com o que existe hoje, o que a gente chama de padrão ouro atual. Um conceito bastante importante é, hoje existe um paradigma em que as pessoas, em geral, imaginam que toda nova tecnologia, toda tecnologia emergente que está surgindo no mercado, ela é melhor que a antiga e ela é benéfica. Isso nem sempre é verdade. Nós temos exemplos antigos, como da talidomida, que gerou milhares de mortes de recém-nascidos e mais de 10 mil crianças que nasceram com más formações. E temos exemplos bem recentes, como os anti-inflamatórios, os inibidores da COX-2, que foram retirados do mercado. Eles eram dominantes como em prescrições de anti-inflamatórias e no acompanhamento de uso se verificou que por eventos cardiovasculares, especificamente tromboembólicos, tinha um risco que levou à saída, à retirada de mercado dessas, vamos chamar, nova tecnologia. Então, nem sempre a nova tecnologia é melhor ou é mais benéfica do que aquilo que existe. Por isso que precisa haver uma análise judiciosa, uma análise conceitual muito criteriosa para se definir pela incorporação dessa nova tecnologia. Na área médica, a gente sabe que o impacto das novas tecnologias é extremamente significativo. Desde equipamentos, a gente mostrou cirurgias robóticas, hoje nanotecnologias, o robô, não só na cirurgia, mas os robôs dentro do hospital, no concierge, impacto no tratamento, no diagnóstico, na pesquisa médica e para o próprio paciente também, que traz muito mais alternativas para o paciente poder tratar da sua própria saúde. Uma questão básica da ATS, que eu considero uma das questões mais básicas da ATS, é esse triângulo que representa o custo, acesso e a qualidade. Esses três fatores, eles têm que necessariamente estar em equilíbrio, o que significa que não é possível se ter a qualidade máxima, dando acesso a toda a população, a não ser que o custo fosse infinito. Como a priori a gente já sabe que o custo nunca é infinito, porque o governo tem orçamento, as operadoras de saúde têm orçamento, as famílias têm orçamento, as pessoas têm orçamento. Então, o custo, ele sempre ele nunca é infinito, ele é sempre finito, ele é sempre limitado, ele está dentro de um limite orçamentário. Portanto, tem que se modular a qualidade e o acesso. Então, a grande questão prática da ATS é que qualidade, ou seja, que tecnologias que nós vamos poder proporcionar para qual população ter acesso a essas tecnologias dentro do custo máximo suportável, dentro do orçamento disponível que nós temos. Esse triângulo que define basicamente qual é o desafio da ATS. E a gente vê que a aplicação da ATS, vamos pensar aqui em cirurgia de coluna. Então, se descobriu recentemente que 90% dos casos de dores graves podem ser tratados com terapia convencional, fisioterapia, RPG, mesmo com alteração de exames de imagem. Em São Paulo, um projeto chamado de Coluna, do Hospital Albert Einstein, ele chegou no resultado que 72% dos pacientes com indicação de cirurgia foram submetidas a tratamento clínico sem necessidade da cirurgia. O governo australiano não pagará mais por cirurgia de artrodese de coluna nos casos de dor crônica,
por uma avaliação de tecnologias de saúde, de ATS. E a ATS também, ela trata de um dilema entre o coletivo e o individual. O que significa esse dilema? Significa o seguinte: para mim, para minha família, eu vou querer tudo. No caso de uma doença, principalmente de uma doença grave, eu quero acesso a todas as tecnologias em qualquer situação que eu tiver de doença ou um familiar meu tiver de doença. Mas no coletivo, a gente volta para aquele triângulo lá. Não é possível dar qualidade total e acesso total, já que o custo, o orçamento sempre é limitado. É importante também a gente entender que a tecnologia ela evolui. Cada nova tecnologia ela é criada, ela vai sendo incorporada no mercado e depois ela entra no período de declínio. Né? Essa é a curva da evolução tecnológica. E a ATS trata em qual ponto dessa curva que nós vamos, então, incorporar essa tecnologia. E por isso, isso se baseia, essa definição, em que ponto da evolução que a tecnologia vai ser incorporado nos trabalhos científicos, que são os ensaios clínicos, estudos observacionais e, principalmente, as revisões sistemáticas e meta-análises, combinadas com os estudos econômicos. Então, a revisão sistemática ela responde a uma pergunta específica e ela consegue incluir naquela revisão todos os trabalhos que foram realizados referentes àquele tema e publicados, né, no mundo. E o outro conceito básico, tão importante quanto do triângulo da ATS, é a pirâmide das evidências. Então, no topo, nós temos essas revisões sistemáticas, que é o grau mais alto de evidências que nós usamos para incorporar uma tecnologia em saúde. No nível mais baixo das evidências, nós temos a opinião de especialistas. Mas, infelizmente, a gente vê que ainda em congressos médicos, muitas vezes, em congressos de especialidades, tem painéis, como eu trato tal doença, painel de especialistas discutindo qual é a opinião de cada um deles sobre o tratamento de uma patologia. Na pirâmide das evidências não tem valor praticamente nenhum. É a opinião isolada ou em conjunto de especialistas, e sim trabalhos, principalmente com revisão sistemática e meta-análise. Né? Sempre baseado na medicina baseada em evidências, que a gente sabe que a medicina baseada em evidências está evoluindo para a medicina baseada no paciente, né? E as avaliações econômicas em saúde, que sempre vão comparar o custo com um desfecho, seja o resultado clínico, a qualidade de vida ou retorno financeiro, e aí nós vamos situar uma nova tecnologia em relação à anterior. Se ela é menos efetiva e tem maior custo, ela tem que ser descartada, lógico. Se ela tem maior efetividade e maior custo, que é o mais comum que acontece, vai ter que se analisar se esse custo adicional, incremental, vale a pena de ser assumido em função desse aumento de efetividade. Esse é o grande desafio da ATS. No terceiro quadrante tem menor efetividade, menor custo, e só quando é um sistema que não tem orçamento para uma tecnologia mais efetiva, esse sistema vai pegar a menos efetiva porque é o que o orçamento permite. E o quarto é maior efetividade e menor custo. Isso aí é o ideal, que todos nós gostaríamos, que as novas tecnologias fossem melhores, mais efetivas e mais baratas. Infelizmente, isso é muito raro. E uma ação de saúde pode ser a mais custo-efetiva, mas não significa que o sistema tem condições orçamentárias de implantar, de assumir essa tecnologia.
Quando se diz respeito ao desfecho qualidade, se usa quali, que significa 1 ano de vida vivido com qualidade plena de saúde. E aí se fazem esses valores de utility. O que é interessante nisso é que, quando se vai pesquisar a população, se descobriu que 0 significa a morte, que é a referência, e 1 seria o padrão de saúde total, saúde perfeita. Mas, quando se leva para a população, um estado de saúde tipo restrito à cama com muita dor, muitas pessoas respondem que, para elas, isso é uma qualidade de vida pior do que a morte. Então, se estabeleceu utilities negativos. Né? 1 ano de vida com qualidade plena. E aí nós fazemos a relação de custo por qualidade de vida. Quantos dólares por ano de qualidade de vida perfeita que aquela tecnologia proporciona. E aqui nós temos alguns exemplos aí históricos, que vai desde colesterol com tratamento com dieta. Lógico que é muito barato, né? Medir o colesterol e tratar com dieta, em relação a outros tratamentos que têm aí custo quali crescentes, como a gente pode ver aqui. E para que serve, então, essa relação de custo quali ou custo efetividade? Para o país definir a sua política de incorporação de tecnologias em saúde. Então, no Canadá, foi sugerido, por exemplo, 20 mil dólares canadenses por quali, como evidência forte, de 20 a 100 moderada e acima de 100 fraca. Tem países que põem limiares explícitos. Na Tailândia, é uma vez e meio o PIB do país per capita por quali, como padrão para a incorporação de uma nova tecnologia. Na Irlanda, 45 mil euros por quali. No Reino Unido, 20 a 30 mil libras por quali. Na Austrália, 50 mil. Canadá, Suécia, Estados Unidos, 50 mil dólares por quali ou ano de vida. No Brasil, nós não temos um limiar nem implícito nem explícito. Ainda não foi definida uma regra. Isso é uma coisa a ser pensada. Devemos estabelecer uma política nacional com limite de dólares ou de reais por quali, por ano de vida, por desfecho? Essa é a grande pergunta, ainda não respondida da ATS aqui no Brasil. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Agradeço muito a todos e devolvo a palavra aí para o Dr. Cássio. Por favor, Dr. Stephen Stefanes, assuma a palavra. Obrigado. É um prazer, muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre um tema que me é muito valioso, viu? Eu trabalho com avaliação de tecnologia de saúde há muitos anos, para várias operadoras de plano de saúde, eu fiz consultoria para dezenas de empresas que trabalham com, eventualmente, algumas incorporações. Bom, vamos lá. Eu não vou usar nenhuma imagem, então eu não vou precisar compartilhar com vocês, quando eu vou compartilhar algumas ideias nos próximos minutos. A primeira coisa que fica muito clara para todos nós que trabalhamos em saúde é que existe, sim, uma crescente demanda por incorporação. Por vários motivos, viu? A população vem envelhecendo, isso é ótimo, quer dizer, tem sobrevivido, mas os recursos e as novas tecnologias de saúde elas são mais complicadas e mais sofisticadas. Hoje, só para vocês terem uma ideia, na área de oncologia, um entrante no mercado, os novos medicamentos, eles estão custando em torno de 50 mil reais por mês. São 10 mil dólares ou até mais por mês. Isso passou a ser uma preocupação do mundo inteiro. Não é só nós que estamos preocupados com o aumento de custo. Porque esse custo, eu gosto de reforçar uma questão. Ele não é um problema da operadora de plano de saúde, ou tampouco do governo, ele é um problema do usuário final. Porque o que nós vamos contribuir em termos de mensalidade de plano de saúde é um cálculo atuarial baseado na sinistralidade do ano anterior. Ora, se eu incorporo tudo que a tecnologia que chega, vou empilhando pelo fato de chegar, eu vou gerar um cálculo atuarial de uma mensalidade que vai justamente prejudicar a base da pirâmide. Aquela pessoa mais vulnerável, que hoje já tem muita dificuldade de pagar um plano de saúde, vai ter mais dificuldade ainda. Portanto, ele acaba tendo
um número grande de excluídos. Se essa é a decisão do sistema de criar um plano só para a ponta da pirâmide, para aqueles privilegiados que têm mais recurso, é uma decisão ruim no meu entendimento, mas ela é legítima se a sociedade entender que assim será. O que não pode acontecer é eu não avaliar quanto que vai custar para o sistema, e de preferência para o usuário final, cada incorporação. O que nós chamamos de evitar a toxicidade financeira. Eu vou reforçar esse termo. Toxicidade financeira é o que se tenta buscar quando eu uso regras de avaliação de tecnologia de saúde. A ATS, Avaliação de Tecnologia de Saúde, ela não pode ser quem chega primeiro ganha, ou quem salva mais gente, ou quem vai salvar os mais graves. Ora, se eu não defino um critério muito claro de qual é o motivo que aquela tecnologia vai ter que ser privilegiada em detrimento às outras, vai haver uma enorme quantidade de pessoas que vão se sentir injustiçadas. Óbvio que se eu sou o primeiro camarada que precisa de incorporação de determinada tecnologia, eu quero que seja incorporado para mim, mas se eu for o segundo da fila, se eu digo, não, é os pacientes mais graves, aí alguém vai dizer assim, mas eu tenho uma doença crônica que é para o resto da vida, que eu também quero incorporação. Aí alguém diz, não, eu quero para doença crônica. E o camarada que é uma doença muito grave diz, não, mas eu quero primeiro. Óbvio que no mundo mágico teria recurso para todo mundo. Isso não existe em nenhum país do planeta, viu? Nem em países muito ricos. Aliás, justamente os países mais ricos, Reino Unido, Inglaterra, Canadá, Austrália, eles têm regras de avaliação de tecnologia de saúde. Bom, a avaliação de tecnologia de saúde, portanto, a ATS, ela parte de um pressuposto básico. Eu tenho uma base científica consistente. Eu nem começo as avaliações se a base de construção científica ela é frágil, se é uma opinião, ou se o estudo foi desenhado com base numa fundamentação teórica, mas não cientificamente consistente. Se ela é uma base política, é um desastre. Normalmente, com decisões políticas, essencialmente, só é um desastre a tomada de decisão, porque ela parte para quem é conveniente, não para os pacientes. Bom, parto do pressuposto que eu construí uma boa base. O estudo é bem conduzido, os vieses que nós identificamos nesses estudos, eles são toleráveis. Eu não vou imaginar que seja um estudo sem nenhum tipo de viés, é muito improvável. Ele não deve comprometer. Agora eu vou dizer o seguinte, tá bom, ele ofereceu um impacto. Será que aquele impacto é proporcional ao desfecho que me parece ser capaz de pagar? Hoje, cada vez mais, novas tecnologias têm oferecido melhor desempenho, é fato, mas muito pouco desempenho comparado ao grande empenho econômico. O que eu quero dizer com isso? É uma curva exponencial. No passado, poucos recursos eu botava e fazia grandes mudanças numa chance de cura, num tempo de vida do paciente, num controle de sintomas. Hoje eu estou usando grandes valores para, às vezes, modificar uma semana de vida, num caso, ou 2 semanas, que para aquele paciente pode ser importante uma semana mais de vida. Mas se para isso eu tenho que comprometer o orçamento que daria chances de cura para várias outras doenças, eu tenho que ter a responsabilidade de tomar decisões duras, que é abdicar de algumas tecnologias e dizer, olha, eu como um pai de uma família que vai ter que escolher o que comprar e que dizer sim ou dizer não para um filho ou para uma família que tem um orçamento limitado, o gestor em saúde tem um compromisso e tem a obrigação de qualificar as informações, quantificar, para que o ator que está lá na ponta consiga te dizer, até aqui eu vou, mais do que isso eu não vou. O Eduardo colocou muito bem, se eu estou num quadrante onde aquela tecnologia, no fim das contas, ela é mais barata e mais efetiva, essa é fácil, tá? A gente nem questiona e nem gasta muita energia em dizer, vamos absorver, até porque cada paciente que eu deixo de colocar, eu perco recurso. O grande desafio realmente é definir quanto que nós, como sociedade, estamos dispostos a investir para mudar um ano de vida ajustado por qualidade. O Reino Unido fala que vão gastar 60 mil euros para cada ano de vida, os Estados Unidos falam em 50 mil dólares para cada ano de vida, a Organização Mundial de Saúde fala 3 vezes o PIB per capita do país para cada ano de vida ajustado por qualidade. Não é que aquela tecnologia não deva ser absorvida se ela não for custo efetiva. Ela pode ser, de novo, não confundam com cost saving. Se ela for no quadrante de mais efetiva e mais barata, isso está resolvido. Eu estou me referindo àquela que eu preciso de mais dinheiro, mas para isso, para mudar o desfecho. Agora, para isso eu vou ter que definir, até aqui eu consigo ir, mais do que isso eu não consigo. Isso é uma decisão da coletividade, uma decisão do país. Antes de começar a pandemia, existia um movimento muito interessante dentro do Ministério da Saúde de fazer uma agência única,
para poder chegar na decisão. É evidente que a pandemia ela modificou prioridades, parâmetros, nunca li tanto pré-print na minha vida, que são estudos que vários deles de qualidade muito ruim, nunca se teve tanta dificuldade de separar a questão política de medicina de verdade, tanto que se prescreveu coisas que hoje claramente se sabe que foram atrocidades na vida dos pacientes, claramente, e ainda bem que se abandonou muitas daquelas fantasias, e hoje se foca naquilo que pode oferecer verdadeiramente mudanças de desfecho na vida dos pacientes. E o foco talvez que seja, um desafio mais complexo, não é chegar nesses números, mas é tentar minimizar a inequidade. E eu gosto de reforçar esse aspecto. Não é aceitável hoje que se um paciente chega no consultório médico, eu escolho um tratamento, mas eu tenho que perguntar se ele tem convênio ou não. Porque se ele tem convênio, ele vai receber determinado tipo de tratamento, e se ele não tem, é outro. Eu gosto de reforçar um aspecto, eu conto uma história. Uma vez nós estávamos na Suíça, num evento grande, junto com alguns gestores do Brasil, e um dos colegas levantou e perguntou: quanto tempo demora para uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia oftalmológica no sistema público de vocês? Aí ele olhou e perguntou, não entendi a pergunta, é só agendar. Não, eu quero saber a diferença entre o sistema público e o privado na hora de agendamento. Ele, eu não entendi a pergunta. Aí o colega olhou para mim e disse: vai, Stephen, tenta me ajudar porque talvez o meu inglês não esteja sendo claro. Eu digo: não, teu inglês está totalmente claro. A dificuldade é que eles não conseguem nem cogitar uma resposta de ser igual. A diferença de um plano privado para um sistema público é: eu tenho um quarto mais confortável, eventualmente eu tenho vista melhor, eu tenho um frigobar no quarto, eu escolho o médico, mas não vai ser um desfecho melhor ou um resultado terapêutico diferente porque eu tenho um plano ou não. E a gente não pode investir num sistema com tranquilidade que aumente inequidade. Se nós não tivermos muito claro que a inequidade é um defeito gravíssimo do sistema, nós temos que corrigir essas diferenças para que realmente a gente não embarque num sistema de saúde que privilegie aqueles poucos que têm o acesso facilitado pelo recurso. Cássio, estou de volta e estou aberto aí para o debate, a discussão, completei meus 10 minutos, estou à disposição. Está ótimo. Excelente exposição dos colegas, muito boa. Eu gostaria de fazer uma pergunta, só que teremos que ser breves, 1 minutinho para cada um, tá? Dentro desse desafio de recursos finitos e custos que podem se tornar infinitos, qual seria, na opinião de vocês, algum dado objetivo que permitisse, além de toda a avaliação de tecnologia em saúde, qual o ponto mais importante que permita com que o gestor escolha qual tecnologia ele vai incorporar e qual ele não vai incorporar naquele momento? Claro, sempre pensando no bem de todos, não naquele bem, no favorecimento individual. Desculpa a pergunta, é complexa, mas eu tenho que aproveitar a qualidade de vocês. Deixa eu me antecipar, então, e dizer o seguinte: olha, o objetivo de avaliação de tecnologia de saúde não é dar um argumento para dizer que não ou que sim, tá? É basicamente poder comparar todas as tecnologias que estão sendo submetidas à avaliação e poder escolher aquela que vai oferecer, com o mesmo recurso, mais benefícios para a coletividade. Então, eu vou dizer o seguinte: tem 3 próteses de coluna, tem 5 remédios para câncer. E eu poder comparar e ter capacidade de dizer: olha, se eu investir nessa tecnologia, neste momento eu vou ter que abdicar de outras. Ora, isso é um dilema sempre. Mas é exatamente isso que a gente faz em saúde. Se eu tomar a decisão de botar mais leitos de UTI, eu vou ter que ter menos ambulatório. Se eu tiver mais ambulatório, talvez eu tenha que ter menos recurso para vacina. Mas se eu tiver mais em vacina, talvez eu possa evitar risco de doença. Essa visão da coletividade que é a mais importante. Então, eu recomendo no dia a dia, na prática, o seguinte: quando chega qualquer demanda de avaliação de tecnologia de saúde, olhe toda a jornada do produto. Deixa eu ver a base científica, quais são as análises de custo-efetividade, e aí eu, em cima disso, eu não vou definir se ela é custo-efetivo ou não para botar, mas eu vou poder comparar com outras demandas parecidas que vão chegar no mesmo dia. Perfeito. Eduardo?
Acho que o Eduardo está. Bom, acho que o Eduardo caiu. Sem retorno. É possível, não tem problema, a gente vai tocando aqui. Não, eu estou aqui. Voltou. Então, por favor, Eduardo, comente e dê suas considerações finais, que nosso tempo já acabou. Depois o Stefano, por favor, as considerações finais. Obrigado. Primeiro que eu concordo totalmente, o Dr. Stephen colocou de uma maneira perfeita. A única coisa que eu posso acrescentar no caso é que quando o país decide definir um critério para a incorporação de tecnologias, geralmente é feita uma conta ao contrário. Qual é o orçamento da saúde que existe? Qual é o recurso disponível? E dentro desse recurso disponível, fazer aquilo que o Dr. Stephen colocou, quer dizer, o que é mais custo efetivo, o que vai trazer um desfecho que contribua melhor para a população, para a sociedade brasileira. Então, eu responderia dessa forma, quer dizer, dentro dos recursos disponíveis, fazer aquela escolha dentro dos parâmetros que também o Dr. Stephen descreveu agora mesmo. Eu gostaria de agradecer novamente ao FISWeek, um evento excelente que com certeza vai trazer grandes informações, conhecimentos e reflexões, aos colegas aqui, Dr. Cássio, Dr. Stephen e a todos que estão participando aí do evento. Muito obrigado, bom dia a todos. Dr. Stephen, considerações finais, por favor. Então, vamos lá. Claro, olha, primeiro ponto que me parece uma visão um pouco interessante de cogitarmos é a possibilidade de termos sim uma agência reguladora que nos ajude a tomar decisões, tá? Isso, como eu mencionei, não é uma operadora que vai tomar decisão. Agora, nós sim temos que participar dessa discussão. Não pode ficar alheio, e eu costumo reforçar muito quando eu dou as aulas que as pessoas dizem, eles tomam a decisão e depois... Não, peraí, eles quem? Vamos participar disso. Ninguém melhor do que médicos, gestores em saúde, pessoas que têm experiência na hora de fazer esse tipo de organização, com orçamentos complexos, que jogue o seu conhecimento à luz das informações e consigam chegar numa resposta que possa realmente contribuir e colaborar com a coletividade. Eu tenho uma série de publicações que eu deixo sempre à disposição, se vocês precisarem, me mandem mensagem, eu tenho o maior prazer em colaborar e contribuir com essas conversas, mas basicamente todas elas apontam na mesma direção. Eu tenho que sempre pensar que eu posso ser o segundo paciente. E se eu esgotar o recurso no primeiro, que é a tendência natural das pessoas se imaginar ser o primeiro da fila, nunca se imaginam que possam ser o segundo. Mas a maioria das pessoas não é o primeiro. De forma que se a gente não olhar com uma certa responsabilidade e cuidado, nós podemos estar prejudicando muito mais do que ajudando. Muito obrigado. Excelentes considerações. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Acho que a gente poderia ficar aqui mais um tempão conversando sobre isso, explorando o assunto. Agradeço novamente à FISWeek e aos colegas pela participação, pelo esclarecimento, pelos ensinamentos que conseguiram passar nesses minutos. Muito obrigado a todos e passo a palavra para as apresentadoras. Muito obrigado.